No capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, que é a nossa aula de hoje, vamos falar sobre as escolhas, né? No capítulo 6 fala das escolhas dos diáconos. É extremamente importante entender quais eram os critérios utilizados pela igreja no início, na época da fundamentação, no tempo onde a igreja precisava se reestruturar, né, ou estruturar, perdão, as bases doutrinárias, as bases de organização, para que realmente fosse um modelo, né, como tem sido, fosse um modelo de igreja a ser seguido até os dias de hoje. Então, houve ali inicialmente um erro de administração em relação aos apóstolos, né, em Jerusalém. Então, eles precisavam reconhecer a maturidade e fazer mudanças necessárias. Eles precisavam reconhecer, em maturidade e corrigir as mudanças necessárias. Vejamos qual é o problema. Os helenistas reclamavam que as viúvas foram negligenciadas na distribuição diária, quer dizer, na assistência social. Então, primeiro ponto aqui, o que estava acontecendo? Todo mundo, primeiramente os apóstolos, né, os que estavam ali fundamentando a igreja com a doutrina de Cristo, eles estavam negligenciando uma área social importante da igreja. Estavam focados, né, na doutrina, estavam focados em todo aquele mover que estava acontecendo e começaram a surgir algumas necessidades na igreja local. E foi assim então que surgiu uma solução. Os apóstolos sugeriram a escolha de 7 homens, tá, para servir as mesas. Assim, deixando os apóstolos livres para cumprirem o trabalho principal, que era o quê? Se dedicar à palavra, ao estudo da palavra, ao ensino da palavra e à oração, a buscar o direcionamento de Deus. Então, quais foram os critérios dessa escolha? Primeiro, homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. Tá? Esses 3 critérios foram importantíssimos para escolher esses diáconos para servirem as viúvas e estarem ali servindo, né, nessa área social extremamente importante para a igreja. E quais foram os eleitos? Temos aqui Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, olha só como estava se estruturando já a igreja naquela época, ok? Então, nós não temos muita consciência se esses homens aqui, eles já exerciam, né, serviam como diáconos ali, né, na estrutura da igreja. Mas o apóstolo Paulo, nas suas cartas, né, Filipenses, disse: Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo, judeus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então já existia essa cultura do diaconato, né, na igreja. Então, mas por que você tem essa dúvida, né? Por conta do critério adotado por 1 Timóteo, em 1 Timóteo 3, 8 a 13. Eu quero ler aqui para vocês, porque os critérios para que os que lideravam a igreja, além dos apóstolos, eram muito elevados. Então, isso nos ensina realmente que a igreja, ela está bem fundamentada no princípio, no caráter, né, de Deus, através das pessoas que servem na liderança e no diaconato ou no voluntariado de forma geral. Então eu queria que você prestasse atenção no texto que eu vou ler, como o padrão, né, o padrão seletivo ou o padrão da escolha em relação a pessoas que iriam servir na igreja é elevado, o patamar. Então olha só, semelhantemente quanto aos diáconos, esse 1 Timóteo 3, 8 a 13, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados ao muito vinho, não cobiçosos, de sorte da ganância, né, conservando o ministério da fé, com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, muito importante isso. E se mostrarem irrepreensíveis, se exerçam diaconato. Da mesma sorte, quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, governe bem seus filhos e a própria casa.
pois os que não desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos justa preeminência. Né? Os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Se a gente fosse deter nesse texto, talvez a gente passaria várias aulas aqui falando sobre esses critérios. Mas está aqui bem claro os critérios colocados na igreja para levantar homens e mulheres de Deus nas igrejas. Então, é importante, abrindo aqui um parênteses, para nós líderes e pastores, sabemos escolher na direção de Deus as pessoas que vão estar assumindo lideranças dentro da igreja. Precisa ter um critério a ser seguido, tá bom? Continuamos no capítulo 6, falando de Estevão, cheio de graça e de fé do Espírito Santo. No versículo 8, Estevão mostrou o poder do Espírito Santo na sua pregação e muitos milagres. Versículo 9 e 10 fala que algumas pessoas se opuseram à pregação do Evangelho e aquilo que o Espírito Santo falava através de Estevão. Outro versículo na frente, 11 e 14, disse que eles faziam acusações falsas contra Estevão no Sinédrio. Essas acusações são importantes e aí, baseado nessas acusações, passamos a entender a defesa de Estevão, que dá uma aula de teologia, de doutrina, de tudo que você queira chamar. Ele dá um aulão, um intensivão ali no capítulo 7 de Atos. Tá bom? Então, Atos 6, de 13 a 15, fala ali sobre as falsas testemunhas. Deixa esses textos para vocês lerem aí em casa, tá bom? Então, o capítulo 7 está dividido em duas partes. Primeiro, o discurso de Estevão e segundo, a sua morte. Um capítulo exclusivamente para falar sobre esse mártir, um dos primeiros mártires da igreja. Então, Estevão dá um discurso ungido, cheio do Espírito Santo. Eu posso dizer que essa matéria de Atos dos Apóstolos é uma das matérias que realmente mais nos faz abrir os nossos olhos e ter um entendimento de como é importante nos atentarmos para o mover do Espírito de Deus. Então, Estevão mostra seu respeito para com o Antigo Testamento. Ele fala muito sobre o Antigo Testamento e fala sobre os locais onde os antepassados serviam a Deus, mostrando que a obediência era mais importante que o lugar onde era realizado os sacrifícios. Tá? E você pode ler João capítulo 4, 21 e 24. Então Estevão enfatizou também a fé dos patriarcas. Ele dá uma aula sobre a fé dos patriarcas. No versículo de 1 a 8, ele começa a responder as perguntas do sumo sacerdote, tá? Da obediência de Abraão, o pai de Israel. Outra coisa, no versículo 9 ao 16, Estevão continua falando da fé dos patriarcas, mesmo quando estavam fora da terra prometida. Estevão estava dando uma aula teológica ali profunda. Depois ele fala, no deserto Deus chamou Moisés para salvar os israelitas. Deus escolheu Moisés para quê? Para salvar o seu povo, que o próprio povo tinha rejeitado. O próprio povo tinha rejeitado. Então, Moisés peregrina por 40 anos, aí continua Estevão falando, e Deus continua se comunicando com o seu povo, chama exclusivamente Moisés para ser o libertador do seu povo ali do Egito. Versículo 37 e 43, Deus escolhe o homem para a qual o povo rejeitou. Israel rejeitou Moisés e a sua palavra, mas ali estava sendo profetizado através de Moisés. Estava sendo profetizado o próprio Jesus. Ok? Então Estevão, ele mostra que o templo não é a habitação verdadeira de Deus, templo feito por mãos humanas. Ele mostra realmente que o templo ele está no coração do homem, tá? No versículo 51 a 53, Estevão vem e traz uma condenação de uma atitude dos judeus que estavam ali. Então, a forma de como eles serviam a Deus, a forma como eles reagiam às coisas de Deus. Então, eles rejeitaram a mensagem de Deus, rejeitaram os mensageiros de Deus, até o próprio filho. Isso foi que veio e começou a doer no coração dos judeus. Porque Estevão dá a palavra, se vocês rejeitaram os profetas, vocês rejeitaram as palavras, vocês rejeitaram o que Deus vinha falando, inclusive o Filho de Deus chamado
Jesus Cristo. Então, eles ficaram indignados com essa palavra, eles se sentiram provocados ao ponto de desejar apedrejá-lo até a morte. Né? Então, enfurecidos, eles foram para cima e mataram Estevão a pedradas. E no momento que Estevão morre, versículos 59 e 60, ele ora para Jesus, ele vê o céu aberto, né? Pedindo também o perdão daqueles que estavam apedrejando naquela hora. É forte, é tremendo, né? A forma, a gente olha aqui, mas imagina a situação, ele recebendo cada pedrada, né? Sentindo dores fortíssimas, mas ele tinha um alvo, tinha um foco, um portal ali se abriu, onde ele viu, né, a glória de Deus, e isso foi um incentivo, né? Isso foi um estímulo para que ele perseverasse até o fim, ok? Vamos avançar para o capítulo 8 de Atos. A perseguição de Saulo. Aqui se vai ao Marte, Estevão é apedrejado, mas se levanta Saulo, né? Que na verdade ele estava ali conspirando contra a igreja, talvez de uma forma não tão intensa. Mas em Atos 8:1 diz que Saulo participou do apedrejamento de Estevão. E ele continua ali e inicia uma perseguição contra os cristãos. Certo? Então, os discursos foram dispersos, foram dispersos, ali se inicia, né, uma profecia, na verdade, para quê? Para que os discípulos se espalhassem, a pregação começasse a se expandir. Então, Deus usa a situação de Estevão, os discípulos, alguns com medo de morrer mesmo, outros direcionados pelo Espírito para ir para outras cidades, com a intenção de expandir o evangelho do Senhor. Por quê? Porque o entendimento era, eu vou servir realmente a Deus vivo, né? Eu preciso estar vivo para dar continuidade ao evangelho. Então, Paulo se levanta de uma forma furiosa em conta dos cristãos. Mas vemos que um outro homem de Deus se levanta também no livro de Atos, no capítulo 8, né? Filipe. Atos 8:5 diz que Filipe desceu à cidade de Samaria e anunciava o evangelho, pregava o evangelho. Então Filipe era um dos diáconos, né, da igreja de Jerusalém. Ele cresceu no ministério que Deus confiou e Deus deu para ele o ofício de evangelista. Tá? Em Atos 6 se fala sobre Filipe, que ele já era cheio do Espírito Santo e sabedoria e tem uma boa reputação. Muitas pessoas creram através da pregação de Filipe e foram batizadas. Tá? Versículos 9 a 13 de Atos 8. Quando os apóstolos vinham acerca da conversão dos samaritanos, que foi o foco de Filipe, enviaram Pedro e João para lá. E eles iam lá pôr as mãos nos samaritanos para que eles pudessem receber o Espírito Santo. Então, observe que Filipe não fez essa imposição. Ele pregava, ele é um evangelista. Então, vai ali, né, Pedro e João fazem imposição de mãos e eles são usados para que viesse o batismo com o Espírito Santo sobre aquelas pessoas. Continuando, Filipe e o eunuco, lembra aquela história, aquela passagem de Atos 8? Quando passa, né, o etíope, né, o eunuco, um anjo do Senhor manda Filipe ao deserto. Olha só, ele vai para o deserto, ele encontra o etíope voltando de Jerusalém para a sua terra, e ele estava lendo o livro de Isaías. Né, Isaías. Então, você lê isso em Atos 8, 26, 28. Aí Filipe, pelo Espírito, ensina sobre Jesus. O etíope, em versículo 36, entende a mensagem, pede para Filipe ser batizado. No versículo 39, diz que quem pede o crê de todo o coração encontraram água. E, finalmente, o etíope reconheceu que precisava de ajuda para estudar a palavra de Deus. E assim Filipe, né, começou a anunciar a Cristo partindo do que o homem estava lendo, Isaías 5. Né? E assim Filipe ensina sobre Jesus, as coisas de Deus tremenda e poderosas acontecendo ali no livro de Atos. Continuamos, falamos ali de como a expansão do evangelho começou a acontecer. Através da morte de Estevão, começaram a se levantar outros homens de Deus e o evangelho começou a se expandir por outros lugares. Tá? E até chegar até a gente hoje. Atos 9 registra a primeira conversão de Paulo. Né? Saulo se converteu e passou a ser Saulo. Então, nesse capítulo, a gente encontra, né,
Em Atos 9, perdão, a gente encontra o primeiro registro da conversão de Paulo. Então, vou deixar como tarefa para você ler Atos 9, versículo 10 a 19. O segundo registro da conversão de Paulo está em Atos 22, quando ele dá testemunho, né? 3, 21. E o terceiro está em Atos 26, de 8 a 23, tá? Tudo fala sobre a conversão de Paulo, do encontro que ele teve com Cristo, da missão que Deus deu para ele. Então, Saulo pediu cartas, lembra? Ele pediu cartas aos sacerdotes, sendo Saulo o perseguidor. Disse, me dê cartas aí para que eu possa ir às sinagogas, né, e perseguir os cristãos, porque segundo os sacerdotes, os cristãos estavam indo em conta da vontade de Deus, em conta da lei de Moisés. Então, Paulo, sendo instruído na palavra, né, sendo zeloso na religião, sendo zeloso nas escrituras, ele pede cartas para ir contra aos cristãos que estavam se levantando. Então ele foi até Damasco e foi ali que Saulo morreu e ressuscitou, Saulo morreu e nasceu Paulo, né, através de Cristo. Então, é de extrema importância perceber o mover do Espírito Santo ali, porque Paulo estava sendo, Saulo, né, estava sendo uma grande ameaça, certo? Para quê? Para que a igreja tivesse mais dificuldades de crescimento, tá? Então, quando há perseguição, o crescimento da igreja ele é mais demorado, certo? Vamos já falar sobre isso. Então, vamos lá. A abrangência de Paulo, quando ele se converte, além de todas essas dificuldades, que nós vamos falar sobre isso também, que Paulo teve em relação a ele ser aceito por alguns discípulos, as pessoas passarem a confiar nele, porque ele era um perseguidor, um assassino de crentes, ele maltratava os cristãos, então teve um outro processo que ele precisou vivenciar. Mas a abrangência do ministério de Paulo, no capítulo 9 de Atos, mostra que pela primeira vez, né, Paulo foi chamado olha só, para pregar aos gentios, isso é, os não-judeus, para pregar aos reis, às autoridades, e para pregar aos filhos de Israel, os judeus. Então, o alvo de Paulo eram 3 tipos de público, ou 3 tipos de pessoas. Dentro deles, como falei, gentios, reis e judeus. Ok? Então, olha só o que disse Atos 22. Então lhe disse, o Deus dos nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz, né, da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Então Paulo foi chamado poderosamente para ser instrumento de Deus de uma forma magnífica. Enquanto a isso, quando Paulo se converte, a igreja passa a ter um tempo de paz. Eu queria me deter aqui um pouco, né, em relação a isso. Quando há perseguição, a gente precisa atentar, principalmente, para o que acontece na nossa cidade, no nosso país, né, no nosso convívio. Quando há perseguição, lembre-se, o avanço da igreja é mais travado, é mais demorado. Mas quando existe paz, quando a perseguição, de alguma forma, ela é neutralizada, a igreja passa a ter paz, a cidade passa a ter paz e, automaticamente, a expansão, o crescimento da igreja é acelerado de uma forma impressionante. Eu quero ler aqui o versículo 31 de Atos 9, diz assim: a ameaça da perseguição por parte de Saulo acabou quando ele se converteu. A perseguição por parte de Herodes ainda não tinha começado. Atos 12. No intervalo entre esses 2 períodos de perseguição, houve tempo para a igreja crescer na edificação dos cristãos. Olha só como Deus é fantástico. Naquele tempo de paz, o que foi que Deus fez? Consolidou a igreja, claro, através dos apóstolos, no crescimento relativo ao número de discípulos nas igrejas dos judeus, na conversão dos primeiros gentios, certo? Então isso abre uma porta muito fértil. Cada pessoa, né, era chave na história. Existiam também pessoas com discípulos, chaves nessa história. Pedro era um deles. Todos ali eram importantes, mas a história em Atos vai canalizando alguns homens de Deus que vão cumprindo missão diferente, né? Temos os mestres, focamos alguns momentos no livro de Atos, os apóstolos, né? De fato, evangelistas, né? Os mestres, e assim vamos vendo pastores, vamos vendo 5 ministérios
que são fundamentais para a edificação da igreja. Atos 10, a dificuldade religiosa de Pedro. Eu vou fazer aqui um resumo que Pedro tinha dificuldade de aceitar algumas mudanças em relação a algumas práticas judaicas. Então Pedro precisava agora se adaptar. Ele teve uma visão, ele ouviu uma voz do céu. Em Jope, ele foi chamado para Jope. Ele teve uma visão quando Deus disse: mata e come. Aquele lenço que se abre no céu de animais impuros. Então Deus disse: mata e come. Então Pedro, nessa visão, Pedro se recusa a comer desses animais porque seria um incumprimento à lei, sabendo, né, que estaria desobedecendo a essa visão. Então, o que Pedro faz? Ele oferece uma certa resistência, mas ele passa a entender, né, que quando Cornélio chama ele para ir na casa dele, ele passa a entender que Deus estava abrindo um caminho para que a pregação do evangelho alcançasse também outro tipo de pessoas. Então, às vezes, a gente precisa entender e tomar cuidado com algumas religiosidades, algumas coisas que vêm que estão ali e que não, em forma alguma, Deus estabeleceu. Isso atrapalha a nossa caminhada. Ok? Então, quando isso acontece, Pedro ele aceita, mas ele tem uma certa dificuldade de aceitar mudanças em relação ao novo tempo que estava chegando para a igreja nessa época. Então, resumindo aqui, falando um pouquinho o que aconteceu quando Pedro chega ali em Cornélio. Pedro chega e Cornélio se prostra diante dele, Pedro não permite que isso aconteça, manda ele se levantar. Quando Pedro entra na casa de Cornélio, disse: Deus já tinha me mostrado, né, para que eu não deveria considerar nenhuma pessoa, né, imunda. Né? Cornélio contou a história da visita do anjo para eles. Cornélio foi visitado para que chamasse Pedro. E as pessoas que estavam ali estavam todas prontas para ouvir a palavra. O que foi que Cornélio fez? Fez um grupo, chamou a turma toda, diz assim: o preletor vai chegar. E algo ele tem, Deus me disse que algo ele tem para dizer que vai ser poderoso, vai ser tremendo. Então, Pedro passa a entender que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro conta a história, né, da vida de Cristo, começa a falar da morte, fala da ressurreição, fala da missão dos apóstolos de expandir o evangelho e de repente, o Espírito Santo de Deus é derramado sobre aqueles gentios, sobre aquelas pessoas que estavam ali ouvindo a palavra. Segundo a crença dos judeus e dos apóstolos, o Espírito Santo não poderia se manifestar nos gentios, mas na visão de Pedro, Deus fala que não. Deus fala para Pedro que não, que o Espírito de Deus poderia alcançar a todo aquele que crê. E assim aconteceu naquele dia com aqueles homens, aquelas pessoas. Ok? Vamos ao capítulo 11. Os discípulos aceitam os gentios. Pedro volta para Jerusalém, compartilha tudo que ele vivenciou, conta a história, compartilha com os apóstolos. Eles entendem que os gentios agora faziam parte do mover de Deus, o Espírito Santo. Eles aceitam a explicação de Pedro e glorificavam a Deus. Tá? Eles glorificavam a Deus. Umas curiosidades no início da igreja de Antioquia. Né? Ali, na igreja de Antioquia, onde se estabeleceu, era a base, era a sede, né, das reuniões dos apóstolos. Então, a igreja de Jerusalém, ele começa a enviar pessoas, e ele começa a enviar Barnabé. Eles vinham até lá, que era um homem de fé, cheio do Espírito Santo. E Barnabé foi para Tarso, procurando Saulo, né, e ficou por um ano em Antioquia, ensinando a palavra de Deus, juntamente com Barnabé. Então, estamos vendo aqui que Deus levantou os apóstolos, levanta os evangelistas, e também começa a levantar os mestres. E foi aqui, em Antioquia, a curiosidade principal, em Antioquia, que pela primeira vez, os discípulos de Cristo, que depois se tornaram apóstolos, foram chamados de cristãos. O que é um cristão? É um seguidor de Cristo. Outras traduções dizem que são pequenos cristos. Ok? Atos capítulo 12. Atos 12. Estamos já chegando no final. Mais uma morte traumática para a igreja. Primeiro foi Estevão. Agora Tiago, irmão de João. Ele foi decapitado. Foi morto à espada. Então, mais uma vez, a igreja sofre perseguição através, né, de Herodes.
Agripa sofre perseguição, a igreja começa a perde mais pessoas, mas ao mesmo tempo a igreja começa a crescer de uma forma impressionante. E a ordem de matar também era para Pedro. Ele foi até a cadeia, foi preso, mas ali preso, ele foi guardado, foi poupado para viver. Um detalhe que fala aqui, Atos 12:5, que a igreja intercedia, orava incessantemente, né, pela vida de Pedro, para que ele fosse guardado. Depois vem o livramento de Pedro, capítulo 12, né, quando Pedro estava ali vigiado dia e noite. Aí Deus envia um anjo à prisão, Pedro é resgatado, ele volta, né, ele vai bater a porta, e quem atende é Rode, exatamente. E ela ficou tão maravilhada que não abriu a porta. Então Pedro explica depois às pessoas, as pessoas estavam lá, todas preocupadas em saber se aquilo ali era verdade. Mas Pedro tinha sido resgatado da prisão, né, porque havia uma palavra de perseguição novamente contra a igreja. Tá bom? Esse é um processo novamente difícil para a igreja, né, de perseguição. Ok? Atos 13 disse que nos fala da primeira viagem missionária. 5 homens trabalhavam juntos no ensino da palavra em Antioquia. Lembra que nós falamos que começaram a se levantar os mestres, né? As pessoas, Filipe, outros evangelistas levantaram, o povo veio, alguém precisava pastorear e alguém precisava ensinar. Então, estava o mover dos 5 ministérios acontecendo de tempo em tempo, dentro da necessidade, como nós falamos, que é bem proveitoso. Então, tinha Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém e Saulo. Eles ensinavam ali em Antioquia. Eles ensinavam a igreja, discipulavam a igreja, fortaleciam a igreja na palavra. Falando de Barnabé, aqui nós temos uma nova fase no ministério dele. Ele era o mestre. Mas agora vemos que Paulo e Barnabé estavam operando um ofício de profeta. Olha só, agora se levantam os profetas e mestres. Então o Espírito Santo fez com que fosse iniciada uma nova fase no ministério deles. Ele estava numa fase de profeta e mestres, ensinando a igreja. Agora o Espírito Santo chama para iniciar, né, uma função apostólica, o apostolado. Ok? Então, falando um pouquinho sobre o ministério apostólico, bem rápido, existem os apóstolos do Cordeiro, tá, a qual Paulo não fazia parte, né, dessa categoria, os apóstolos do Cordeiro, que eles precisavam, para serem considerados apóstolos do Cordeiro, precisavam que ser testemunhas oculares e andar com Jesus. Caso não foi o caso de Paulo, mas ele foi chamado para o apostolado. E aí eles vão, Paulo e Saulo, né, e João Marcos, para que eles pudessem agora iniciar, né, e trabalhar na implantação, no ensino, nas igrejas, ok? E aí eles começaram a se espalhar por vários lugares daquela região, ok? E Paulo e Barnabé pregavam o evangelho, mostrando o que Deus tinha cumprido a promessa do Antigo Testamento. Eles mostravam as promessas de Deus cumprindo Jesus. Eles ensinavam, eles pregavam o evangelho, evangelizavam, e muitas pessoas serão alcançadas através do testemunho de Paulo e Barnabé. Ok? Então, para encerrar nossa aula de hoje, nós vemos o mover precioso do Espírito Santo, através da vida dos apóstolos, se movendo nos 5 ministérios. E a gente vê como a igreja de Antioquia dá uma relevância, né, grande à preservação da doutrina de Cristo. Isso tem que ser guardado de uma forma, por todos nós, precisamos seguir esse exemplo que nós encontramos aqui. Espero que essa aula tenha sido clara, que tenha te abençoado, e se Deus permitir, nos encontraremos na próxima aula sobre Atos dos Apóstolos. Grande abraço, Deus abençoe.